Uma boa noite a todos, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Porque hoje é dia 25 de dezembro, eu inicio saudando a todos um Feliz Natal, rogando que a estrela celeste, que é o amigo Jesus, possa envolver a cada um de nós em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero registrar o meu enorme contentamento, quero parabenizar a iniciativa dessa live da esperança. Quero dizer para a Ivana e para todos os oradores que já me precederam que eu sou fã de todos vocês. Me considero um aprendiz, um estudioso do Evangelho de Jesus, um estudioso da veneranda doutrina espírita. Estou aqui hoje para partilhar desses momentos de espiritualidade e de vida. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Esta frase atribuída a Francisco de Assis. Estou aqui em Itapiruna, na casa de minha mãe, onde temos até um quadro dele que vocês podem ver aqui na lateral. E, na verdade, até os meus 18 anos de idade, eu era católico. Me tornei espírita e pude fazer uma ponte entre a proposta de Francisco de Assis, que nos recomenda, onde houver ódio, levar o amor, com a proposta da caridade. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Porque, na verdade, meus amigos, todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Todos nós estamos no mundo por esse dever de amar mais, de ressignificar os nossos passos e de procurarmos sermos pessoas melhores, metamorfoseando aquele homem velho, aquele homem cheio de vícios, em criaturas novas, em criaturas mais afáveis, em criaturas que andam conforme a vontade de Jesus. E eu confesso que muitas vezes eu queria vencer o ódio das outras pessoas. Eu queria levar o amor para modificar as outras pessoas. Foi quando me dei conta, meus queridos amigos, que na verdade eu tinha que vencer o ódio que existia em mim mesmo. Porque quando eu vencia o ódio que existia em mim, aquele lado sombra, aquele lado dos vícios, aquele lado das dificuldades, eu me tornava uma pessoa melhor. Eu me tornava uma pessoa que poderia ajudar o mundo a ser melhor. Ajudar o mundo a ser pacífico, servir de exemplo para aqueles que estavam dentro do lar, para aqueles que estavam na nossa sociedade, porque assim, nós fazemos uma grande corrente do bem. Quanto mais nós combatemos o ódio, os vícios em nós mesmos, quanto mais nós nos esforçamos na tarefa da transformação moral, mais nós nos modificamos, nos tornamos homens de bem e contribuímos para que o mundo se faça melhor. Não por outra razão, Mohandas Karamchand Gandhi, ele nos diz que, se queremos mudar o mundo, nós precisamos mudar a nós mesmos. E daí vem a saudosa frase do Poverello de Assis nos dizendo: se queres que o mundo seja de paz, é preciso, onde existir o ódio, primeiro em nós mesmos, que nós possamos ser o amor, levar o amor, viver Jesus e estar com Jesus. E essa live da esperança é tempo de nós pensarmos em Francisco, é tempo de nós pensarmos em Jesus, é tempo de nós pensarmos no amigo de todas as horas. Porque Francisco, porque Jesus, porque a falange dos bons espíritos, que o Espiritismo hoje vem trazer uma proposta nova, uma proposta que nos traz Jesus sobre tintas que nós possamos entender, é esse consolador prometido que pavimenta uma estrada nova aos nossos destinos. Mas, conforme a nossa proposta desta noite tão bonita, conversar sobre essa frase de Francisco. Porque Francisco ficou compreendido no mundo entre os anos de 1181 e 182. Existe aí uma divergência histórica do ano do seu nascimento. E veio a desencarnar em 1226. E a sua vida foi uma vida riquíssima, uma vida de devotamento, uma vida de entrega, uma vida onde ele ficou conhecido como o seguidor nato de Jesus, como aquele que viveu o evangelho do Cristo na sua maior pureza. E como nós temos 20 minutos para conversar, eu quero destacar na vida de Francisco de Assis algumas passagens, alguns dos seus encontros, alguns dos acontecimentos, para que nós possamos meditar na sua vida e reencontrar Jesus. E o primeiro passo que eu quero traduzir para vocês foi quando ele ainda um jovem, e não um jovem diferente daqueles que nós temos nos dias de hoje, porque era um jovem alegre, era um jovem que conversava com outros jovens, era um jovem que gostava de sair, de se divertir,
e queria ser cavaleiro. O seu pai lhe deu a melhor armadura e ele foi servir no exército de Assis, na cidade vizinha de Perúdia. O exército de Assis, a comuna de Assis, veio a perder a guerra. E vários daqueles jovens de Assis se tornaram prisioneiros em Perúdia. E Francisco de Assis, contam seus historiadores, que ele ficou mais ou menos um ano refém numa prisão em Perúdia. E aquele ano na vida de Francisco foi um ano determinante, porque enquanto pensava na sua vida pregressa, uma vida de um jovem que queria apenas se divertir, um jovem que tinha apenas as preocupações mundanas, ele teve tempo para refletir, teve tempo para imergir em si mesmo e perguntar ao Senhor da vida, perguntar a Deus como deveria caminhar doravante. Eu poderia chamar aquele um ano que Francisco ficou na prisão em Perúdia de uma quarentena, fazendo uma simbologia com os dias atuais. Porque nós também hoje vivemos uma quarentena que nos foi propiciada por um pequeno vírus, invisível a olho humano, e que nos colocou dentro de casa, onde nós temos tudo. Nós temos internet, nós temos a geladeira provida de coisas para que nós possamos comer, nós temos, apesar do distanciamento social, nós temos a possibilidade de nos comunicar com os entes queridos, nós tivemos a possibilidade de falar com eles no Zoom e nas mais variadas mídias sociais, mas Francisco ficou um ano preso. E aquela quarentena para ele foi um momento de ressignificar a sua trajetória. Porque de um jovem no mundo, ele passou a ser um jovem com Cristo. Um jovem pelo Cristo, um jovem para a vida espiritual. Porque nós, de acordo com as dificuldades que a vida nos apresenta, nós podemos ter duas atitudes. Ou deixar que a desesperança nos traga angústia, nos traga o vazio existencial, nos traga as tristezas, ou redobrar as nossas esperanças, revitalizar a nossa fé em Jesus e seguir em frente. E nós sabemos que hoje são tantas as pessoas que se encontram em dificuldades, com dores as mais acerbas, são tantas pessoas que são visitadas pelas enfermidades que demandaram o plano espiritual por conta do coronavírus. Nós possamos então fazer um marco na nossa existência, porque podemos nos deixar abater, mas podemos divisar horizontes novos, tal qual Francisco fez naquela prisão. E partindo dessa experiência dolorosa, fazer uma ponte com um homem novo, com um novo normal, de menos orgulho, de menos egoísmo, nos propondo a viver Jesus. E depois daquele um ano na prisão em Perúdia, ele volta para Assis. E voltando para Assis, ele é condecorado pelo seu pai, pela sociedade, porque os jovens podiam perder a guerra, mas não podiam desertar. Como ele não havia desertado, ele chegou como vitorioso e se candidatou, nada obstante já fosse um jovem diferente, a servir de novo, agora numa outra guerra, na guerra contra a cidade de Spoleto, a comuna de Spoleto. E agora sua vida muda em definitivo, porque quando o exército de Assis já adentrava em Spoleto, ele ouve uma voz. Francisco de Assis era médium por natureza. E conta Divaldo Pereira Franco que a humanidade conheceu 3 grandes médiums. Jesus, o médium de Deus. Francisco de Assis, o médium de Jesus. E Chico Xavier, o médium de uma grande falange de espíritos renascido no Brasil, para nos trazer as obras, eu não diria complementares, mas obras subsidiárias do Espiritismo. E aquela voz ecoando na sua cabeça lhe perguntava: Francisco, a quem queres servir? Ao Senhor ou ao servo? E ele, meditando, pensou: pois é, eu tenho servido ao servo. Tenho servido a outros homens. Eu venho à guerra para matar. Eu venho à guerra para odiar. Eu venho à guerra para destruir. Quando o Senhor da vida, que é o Senhor de todos os servos, me convida a uma vida diferente. Me convida a amar as criaturas, me convida a ser irmão das criaturas, me convida a aformosear os meus passos. Agora ele deserta. E chegando a Assis, o seu pai: você está louco, meu filho? O que vão dizer da minha família? O que vão dizer de você? Porque um jovem, quando deserta, ele fica mal visto pela sociedade, pelo resto da vida.
Mas Francisco já era um outro homem, já não era mais Francesco di Pietro de Bernardone, o nome da família. Ele já estava se tornando Francisco de Assis. Foi num dia, quando orava numa pequena igrejinha em Assis, a igreja de São Damiano, que ele escutou mais uma vez aquela voz. Que nós sabemos poder tratar-se de algum amigo espiritual, dizem alguns historiadores, que era o próprio Jesus que falava com ele. Nós sabemos que Francisco de Assis é a reencarnação do apóstolo João, o apóstolo querido de Jesus. E quando ele orava, a voz vem e lhe diz: meu filho, reconstrói a nossa igreja que está em ruínas. E ele, pensando que aquela reconstrução era uma reconstrução física, ele começa a pegar pedras pelo caminho e reconstruir fisicamente uma igreja. Mas depois ele se dá conta que não era uma reconstrução física, era uma reconstrução espiritual. Porque a igreja da época era a igreja da venda das indulgências, era a igreja da Inquisição, era a igreja das cruzadas, era a igreja dos grandes e suntuosos templos e do esquecimento da pulcritude do Evangelho de Jesus. Quando ele se apercebe, ele se dá conta de que reconstruir a igreja de Jesus era modificar a estrutura do que era pregado como Evangelho de então. Trazer o amor de volta, trazer a simplicidade, trazer a proposta da paz. Foi quando ele, em plena praça pública de Paris, despe-se das suas próprias roupas, entrega para seu pai. E diante o bispo de Assis, ele deixa de ser Francesco di Pietro para ser il poverello, o pobrezinho de Assis. E também aí nós encontramos uma grande simbologia, porque nós estamos igualmente no mundo para reconstruir a igreja de Jesus. Mas não uma igreja externa, porque o reino de Jesus não vem com aparências exteriores, mas ele se dá com aparência interna, ele é a nossa essência. Nós estamos, por ocasião do Natal, sendo convidados a reconstruir a nossa essência, a modificar as nossas estruturas para nos tornar seguidores de Jesus, para nos fazer amantes da natureza, amantes uns dos outros, cultuar a fraternidade, cultuar o bem, cultuar a paz. E ele passa a chamar pássaros, passa a chamar as próprias flores do campo de irmãos. Meu irmão sol, minha irmã lua, meus irmãos leprosos. Os leprosos que até então ele tinha asco, agora ele narra na sua forma de dizer que lhe traduziam aqueles irmãos com dificuldades com doçura de espírito. E ele começa a querer erigir um novo templo, um templo de adoração ao Cristo vivo, que não se encontrava nas igrejas, mas se encontrava na vivência de Jesus. Começa a pregar a pobreza, a obediência e a castidade. A pobreza no sentido de desapego dos bens materiais. A obediência, porque nós devemos a todo instante nos vincular e nos conectar a Jesus. E a castidade, não apenas a castidade sexual, mas a castidade no sentido de pureza de propósitos, de viver no mundo, como nos diz o apóstolo Paulo, sem ser do mundo. Ele vai até Inocêncio III, o papa da época, que tinha um cardeal chamado São Paulo, e São Paulo o deixa entrar. E ele, falando com Inocêncio III, ele pede permissão para criar uma regra, para reviver Jesus, porque a igreja da época não vivia mais Jesus, havia se distanciado da proposta do mestre. E Inocêncio, que havia tido um sonho na noite anterior, permite que Francisco de Assis erija aquele novo propósito, vivendo na sua pobreza, vivendo entre os fratelos franciscanos e deixando para cada um de nós os pródromos da fraternidade, os pródromos da vivência do amor. Aquela iniciação do que hoje nós temos na doutrina espírita como o sentido da caridade, que é nós nos despirmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para ir ao encontro de Jesus. Meus amigos, é Natal no mundo. Muitas pessoas se encontram tristes, muitas pessoas se encontram agoniadas pela perda de seus familiares, de seus entes queridos. De início, eu quero dizer que nós não perdemos ninguém.
Perder, a gente perde um relógio, perder, a gente perde um objeto. Na verdade, as pessoas se separam temporariamente de nós, até o dia do grande reencontro, que é quando nós retornaremos ao lar espiritual. Quando miramos na proposta de Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor, nós podemos extrair que o grande objetivo da nossa estada no mundo é amar cada vez mais. Quando a vida se nos apresenta através de dores as mais diversas, através de dificuldades que às vezes aparecem intransponíveis, nós somos convidados a amar. E como isso, Rafael? Qual a conexão que você faz entre uma coisa e outra? Porque quando nós nos encontramos no auge da dor, é quando nós abrimos as comportas do nosso espírito para nos dar conta que há pessoas que sofrem ainda mais do que nós. E quando nós vamos ao encontro delas, quando nós nos dispomos a servir sem perguntar até quando, a estar fazendo curvas de ternura, nós compreendemos que a nossa dor não é tão grande assim, que a gente pode e deve ir ao encontro das misérias ocultas do mundo. Eu me recordo quando eu ainda tinha 18 anos de idade. E não pensem que eu estou aqui fazendo uma biografia, eu estou falando de coração para coração. Porque eu fui um jovem depressivo, fui um jovem cheio de problemas psiquiátricos, obsessivos, com ímpetos suicidas e que precisei, inicialmente na mensagem de Francisco, depois na mensagem espírita, descobrir que as dores que chegam para cada um de nós são despertadores. Guardem essa palavra, façam essa conexão. Nós só sofremos porque existe uma imperfeição. E quando nós passamos pela dificuldade com esse olhar de escola, com esse olhar de aprendizado, nós caminhamos um pouco mais. E se nós queremos abrandar o nosso sofrimento, se nós queremos diminuir as nossas dificuldades, aprendamos a amar. Primeiro, porque nós vamos ver que há pessoas num transe de dor ainda maior do que o nosso. E quando nós nos fazemos úteis, nós levamos o amor e diminuímos a carga do sofrimento alheio. Mas ainda uma outra proposta. É porque quando nós nos colocamos a amar, quando nós nos colocamos a servir, começa a cair em nós o egoísmo, o orgulho, aqueles vícios que ainda pesam na nossa alma. É como se nós estivéssemos fazendo um trabalho de autotransformação, um trabalho de verificar onde estão as nossas arestas, as nossas mazelas, que o exercício do amor denodado, um exercício do amor despretensioso nos leva a fazer. Então, nesta live da esperança, na noite do Natal, no dia 25, que nós possamos nos lembrar de Francisco, na sua proposta de vencer a dificuldade do cárcere, de entender que estava a serviço de Deus, não dos homens, de entender que precisava revitalizar a igreja, não uma igreja de pedras, mas a igreja do Cristo interno que nós trazemos, e que depois se colocou a viver Jesus no serviço ao seu semelhante, aos leprosos do Vale da Úmbria, a todos aqueles que chegavam até ele e diziam: meu pai Francisco, sê comigo, sê por nós. E ele percebia que as suas dores, e eram muitas, porque Francisco tinha problemas no estômago, Francisco morreu praticamente cego por conta de um glaucoma, eram diminutos diante da imensa possibilidade de ajudar, de servir, de vencer a si mesmo e de perguntar a Jesus: até quando nós podemos seguir em frente? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a mensagem da esperança, a mensagem do homem que nos trouxe Jesus e hoje nos possibilita que Jesus, em Mateus capítulo 11, 28 a 30, ainda ecoe nos nossos corações: vinde a mim, todos vós que vos encontrai cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então que nós possamos ir a Jesus, porque com Jesus os nossos fardos, os nossos jugos se fazem leve. E nós pavimentamos a estrada da esperança, a estrada da paz, a estrada do amor, entendendo que onde houver o ódio, onde houver as dificuldades, onde houver tudo aquilo que o mundo ainda coloca para nós hoje como sendo dificuldades e dores, nós possamos viver o amor, estar em Jesus e seguir em paz.